Desde o momento em que entrou no corredor do tribunal, dava para ver que ela estava pronta para uma guerra, não para uma audiência. Blazer bem cortado, salto alto que batia firme no piso, óculos com armação moderna, aquele coque impecável que professores usam quando querem parecer ainda mais sérios do que já são. Nas mãos, uma pasta cheia de papéis, post-its coloridos, anotações com marca-texto. No rosto, a mistura de indignação e certeza absoluta de que estava certa. Professora Helena Duarte. 42 anos. 20 de sala de aula. Referência no colégio particular onde trabalhava. E, naquela manhã, ela caminhava ao lado de uma advogada jovem, visivelmente nervosa, que tentava manter o passo. Professora, eu recomendo que a senhora mantenha a calma, fale apenas o necessário, dizia a advogada, em tom baixo. Helena interrompeu com um gesto curto, impaciente. Calma. Quase sussurrou, com ironia. Eu fui multada por ajudar um aluno. Por não virar as costas para um menino em crise. E agora estou aqui, como se fosse uma criminosa. Quem tinha que se explicar era a prefeitura, não eu. Uma senhora que aguardava sua vez mais à frente ouviu a frase e olhou na direção delas. Um rapaz de boné, sentado no banco de trás, levantou uma sobrancelha. O murmúrio discreto do corredor captou a palavra professora misturada com multada e aluno. Lá dentro, na sala de audiências, o mesmo juiz de todos os casos recentes já estava à mesa, revendo um processo com atenção. O homem de sempre, cerca de 70 anos, pele clara morena, cabelo curto e grisalho, óculos de armação metálica, expressão severa, mais atenta. Não era de levantar a voz à toa. Mas quando falava, cada frase pesava como se fosse a linha final de um livro importante. Na frente dele, o processo de Helena já estava aberto. Na capa, o resumo. Autuada por estacionamento irregular em área de ambulância, obstrução de via de emergência, desobediência a agente de trânsito, desacato e tentativa de uso indevido de função pública para obter vantagem. Entre colchetes, uma anotação. Ré alega que agiu para salvar aluno em crise médica. Ele respirou fundo. Tinha visto variações daquela cena muitas vezes, gente que se escondia atrás de bom motivo para justificar falta de limite. Eu só bebi porque estava triste, eu só bati no carro porque estava com problema em casa, eu só humilhei o funcionário porque estava estressado. Agora, parecia que seria a primeira vez que ouviria, eu só bloqueei a saída de ambulância porque estava ajudando um aluno. O oficial de justiça abriu a porta lateral da sala. Próximo caso, processo número 5482, B, Ré, Helena Duarte. A professora entrou com o queixo erguido, como quem entra na sala de aula no primeiro dia do ano letivo, pronta para se impor. Não cumprimentou ninguém. Apenas caminhou até o espaço destinado à parte, puxou a cadeira com certa energia e sentou-se, com a pasta apoiada na frente. A advogada se posicionou ao lado. O juiz a observou alguns segundos antes de falar. Bom dia, senhora Helena. Ela assentiu, firme. Bom dia, excelência. A senhora consegue me ouvir bem daqui? Perfeitamente. Então faremos o seguinte, disse ele, folheando as primeiras páginas. Vou resumir os fatos conforme constam nos autos. Em seguida, darei espaço para que a senhora explique sua versão. Após isso, ouviremos o agente de trânsito e as demais testemunhas. Ela apertou os lábios, mas assentiu. Consta aqui, continuou o juiz, que no dia 23 de agosto, às 7h18 da manhã, em frente ao colégio Maplewood, a senhora estacionou seu veículo em área exclusiva para ambulâncias, devidamente sinalizada, obstruindo parcialmente o acesso de veículos de emergência. Ao ser abordada pelo agente de trânsito, recusou-se a mover o carro de imediato, afirmou que ninguém iria multar uma professora salvando aluno, elevou o tom de voz, mencionou que conhecia gente na Secretaria de Educação e que ia fazer o agente perder o emprego. Confere, em partes ou no todo? Helena respirou fundo. Confere que eu parei na frente do colégio, respondeu, escolhendo as palavras. Confere que eu sou professora. Confere que eu estava ajudando um aluno. O resto é interpretação exagerada de um fiscal que não tem ideia do que é um adolescente em crise. O juiz fez uma anotação. A senhora nega que tenha ameaçado o agente? Ela apertou a pasta. Eu não ameacei.
Eu disse que ia contestar a multa e denunciar a postura dele, que foi agressiva, autoritária e completamente cega para a situação que estava acontecendo. Eu estava com um aluno passando mal dentro do carro. Um menino de 15 anos, em surto de pânico. Ele não conseguia respirar direito, tremia, chorava. E tudo o que o agente conseguia ver era um carro parado num lugar que, naquele momento, não estava sendo usado por ambulância nenhuma. A voz dela começou a ganhar tom de indignação ensaiada. Eu tenho 20 anos de sala de aula, excelência. Já vi adolescente cortando o braço, já tirei lâmina de apontador de mão de aluno, já segurei menina que desmaiou depois de passar dias sem comer. Eu sei o que é urgência com o aluno. Na plateia, alguns olhares se voltaram para ela com certa empatia imediata. A palavra professora pesa na imaginação de muita gente. Dá uma aura de sacrifício, de dedicação. O juiz continuou impassível. Vamos voltar um pouco. Ele folheou o processo. Segundo os autos, o aluno em questão é o Sr. Arthur, 15 anos, estudante da turma da senhora. Ele teria lhe mandado mensagem mais cedo, ainda de madrugada, dizendo que não ia conseguir entrar na escola porque estava tendo crise de ansiedade. Confere? Helena assentiu. Sim. O Arthur é um caso sensível. Pais ausentes, muita pressão, histórico de bullying, algumas automutilações leves. Ele já tinha me buscado antes, eu sempre fui um porto seguro para ele. E o que aconteceu naquele dia específico? Ela ajeitou o corpo, pronta para contar a história que, provavelmente, já tinha repetido 3 ou 4 vezes daquele mesmo jeito. Eu tinha chegado cedo ao colégio, como sempre. Umas 6h50. Estava preparando a sala quando vi as mensagens dele no meu celular, dizendo que estava a algumas quadras de distância, dentro do carro dos pais, mas que não conseguia sair, não conseguia pôr o pé para fora, que sentia falta de ar só de pensar em entrar no prédio. Ela respirou fundo, dramatizando na medida certa. Ninguém estava indo até ele. Ninguém. O pai tinha levado e largado na porta, como se fosse mais um dia normal. Eu já sabia do histórico dele. Sabia que se ele se sentisse abandonado naquele momento, poderia fazer alguma besteira no meio da rua. Poderia sair correndo no trânsito, poderia, enfim. O juiz a interrompeu. A senhora ligou para os pais? Ela hesitou um segundo. Não imediatamente. Já tinha tentado antes envolver os pais, e a resposta sempre foi muito fria, distante. É frescura, é drama, é fase. Eu sabia que se ligasse, provavelmente ouviria a irmã entrar à força e nada seria resolvido. Então eu fiz o que achei certo, fui até o carro. A pé? Perguntou o juiz. A pé, claro. Saí do colégio, caminhei umas 2 quadras e encontrei o Arthur dentro do carro, tremendo, com a mochila abraçada. O pai não estava mais. Só ele. Sentei ao lado, conversei, tentei respirar com ele, usar as técnicas que eu aprendi nos cursos de primeiros socorros emocionais para educadores. Ela inclinou um pouco a cabeça. Ele insistia que não conseguia entrar na escola. Disse que se tentasse, ia piorar. Disse que ia desmaiar no meio do corredor. Eu percebi que ali já tinha passado do ponto de vai lá, você consegue. Era uma crise mesmo. O juiz acompanhava, mas não deixava a expressão revelar nada. E em que momento a senhora decidiu colocá-lo dentro do próprio carro? Quando percebi que deixá-lo ali, sozinho, seria mais perigoso do que tirá-lo dali e levar para um lugar tranquilo, silencioso. Eu poderia tê-lo levado para dentro do colégio? Em teoria, sim. Mas a entrada estava um caos, como toda entrada de colégio de manhã, pai buzinando, criança correndo, funcionário gritando e anda logo. Ele ia surtar ali. Ela respirou fundo. Então eu tomei a decisão de levá-lo até uma clínica particular que fica a 5 minutos de carro dali. Uma clínica com que a escola já tinha contato. Já tínhamos encaminhado outros alunos lá. Psicólogos, psiquiatras, estrutura preparada para lidar com crise de ansiedade. O juiz virou uma página de anexo. A clínica em questão é a Viver Bem, na Rua das Figueiras. Sim, essa mesma. Que fica, e ele conferiu, 11 minutos de distância de carro, segundo o registro do próprio GPS anexado pelo agente de trânsito. Helena franziu a testa. Depende do trânsito, excelência.
Naquele horário, é rápido. Ele não respondeu. Apenas anotou. Continue, pediu. Eu o coloquei no meu carro, sentei no banco do motorista, e disse que íamos até a clínica. Ele, por sua vez, começou a chorar mais, dizendo que não queria médico, que tinha medo de remédio, que só queria sumir. Eu fiquei com medo de deixá-lo sozinho. Então, tomei outra decisão que, olhando agora, talvez não tenha sido a mais correta burocraticamente, mas foi humana. Parei o carro em frente ao colégio de novo, na área onde as ambulâncias param em dia de evento, uma área sem nenhum carro, vazia, e fiquei ali dentro com ele tentando estabilizar a respiração, até ver se ele aceitava ir à clínica. Ela falou com forte convicção. Foi nesse momento que o agente chegou. Em vez de perguntar o que estava acontecendo, em vez de perceber o estado do menino, ele já veio com um bloco de multa na mão, falando de placa, de não sei o que, como se eu fosse uma motorista irresponsável qualquer. Eu tentei explicar, ele não quis ouvir. A única coisa importante para ele era a vaga pintada no chão. Na plateia, um rapaz balançou a cabeça em sinal de reprovação ao agente de trânsito genérico. Uma mulher comentou baixinho. Ah, mas isso aí acontece mesmo, viu? Só enxerga um papel. O juiz ouviu, mas permaneceu neutro. A senhora se apresenta como alguém que estava salvando um aluno, disse ele, ponderado. Mas preciso lembrar que existe a outra versão. E, por isso, nós vamos ouvi-la. Ele chamou o oficial com um gesto de mão. Tragam o agente de trânsito à frente, por favor. Helena endireitou a coluna, pronta para encarar o vilão da situação. Um homem de colete refletivo, cerca de 40 anos, entrou pela lateral. Sem o apito, sem o boné, parecia menos ameaçador do que na rua. Mas, ainda assim, trazia no rosto o cansaço típico de quem passa o dia sendo xingado por motoristas apressados. Diga seu nome e função, pediu o juiz. Marcos Vinícius Almeida, agente de trânsito municipal há 8 anos, excelência. O senhor foi o responsável pela autuação da professora Helena no dia 23 de agosto? Fui, sim. Conte, com suas palavras, o que aconteceu. Marcos respirou fundo, olhando rapidamente para Helena, depois para o juiz. Era horário de pico em frente ao colégio Maplewood. A gente já tinha problema naquela área porque pai para em fila dupla, ônibus fica travado, ambulância da UPA não consegue passar às vezes. A área destinada à ambulância foi criada exatamente por isso. A gente fica naquela região quase todo dia tentando organizar. Ele ajeitou a postura. Naquele dia, eu estava na esquina, orientando um ônibus escolar, quando percebi um carro prata parar exatamente em cima da faixa amarela de área exclusiva, bloqueando metade da entrada. Esperei um pouco para ver se era embarque rápido. Não era. O carro ficou lá. 5 minutos. 7. 10. E o trânsito, como sempre, começando a engarrafar. Helena levantou a sobrancelha, murmurando algo para a advogada. O juiz percebeu, mas não comentou. Eu me aproximei do veículo, continuou Marcos, bati no vidro, a professora desceu um pouco, e eu expliquei, senhora, essa área é exclusiva para ambulância. Preciso que mova o carro, por favor. Tem outras vagas mais à frente. Ela respondeu algo como eu não vou sair daqui agora, tô com um aluno em crise. Se quiser, pode ir multando. Algumas pessoas mexeram as sobrancelhas. E o senhor disse o quê? Perguntou o juiz. Eu disse que entendia que podia haver situação difícil, mas que ali era perigoso deixar o carro parado. A fila já estava se formando atrás. Um ônibus escolar estava travado. Tinha um caminhão de entrega tentando entrar. E que se uma ambulância precisasse parar ali naquele momento, não ia conseguir. E ela? Ela olhou para mim com cara de deboche e falou, você acha mesmo que uma ambulância vai parar aqui exatamente agora? Eu sou professora nessa escola. Estou cuidando de um aluno. Você deveria era me agradecer, não me encher. Ele respirou fundo. Eu insisti mais uma vez. Ela aumentou o tom, saiu do carro, bateu a porta com força, veio para cima de mim dizendo que ensino é mais importante que trânsito, que eu não sabia o que era lidar com adolescentes de verdade, que eu era um burocrata da rua. E disse também, com todas as letras, eu conheço gente na Secretaria de Educação. Se você insistir nisso, eu faço você perder esse colete.
O clima na sala mudou. O professor heroína começou a ganhar sombra de professora que usa cargo como escudo. O juiz anotava cada palavra. Helena, então, não aguentou. Isso é distorção. Ela interrompeu. Eu nunca disse que ia fazer ele perder o colete. Eu disse que ia registrar reclamação formal na secretaria pela falta de tato, de humanidade. Ele tá mudando completamente o sentido. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. A senhora vai ter chance de responder. Por enquanto, deixe o senhor Marcos concluir. Ela inspirou fundo, mordeu o lábio e silenciou, mas o rosto fervia. Marcos prosseguiu. Enquanto isso, Excelência, a fila dobrou a esquina. Tinha buzina, tinha pai xingando pela janela, tinha criança descendo no meio da rua porque não conseguia chegar na calçada. Eu tentei manter a calma, expliquei mais uma vez que o carro precisava ser tirado dali, e disse que, se não fosse, eu seria obrigado a autuar. E ela? Ela cruzou os braços e falou, pode multar. Mas coloca aí que a multa é porque eu estava ajudando um aluno. Vamos ver se juiz sério vai aceitar essa palhaçada. Um roar baixinho surgiu de alguns cantos da sala. Helena sentiu o golpe. Sua própria frase, agora em voz alheia, soava bem diferente do heroísmo que ela tentava construir. O juiz anotou devagar. O senhor chegou a ver o aluno? Perguntou. Sim, respondeu Marcos. Vi um menino no banco do passageiro, com o olhar baixo, bem pálido, segurando a mochila. Parecia desconfortável, sim. Mas, em nenhum momento, a professora sugeriu que precisava sair dali para levá-lo a um hospital ou clínica em caráter de urgência. Ela só dizia que não ia movimentar o carro porque estava em atendimento emocional. Se tivesse dito eu preciso ir agora, emergência médica, eu teria até ajudado a abrir passagem. Mas não foi isso que aconteceu. O juiz virou-se para Helena. A senhora informou ao agente que estava se preparando para ir a uma clínica naquele exato momento? Perguntou, direto. Ela hesitou. Um segundo só. Mais suficiente. Eu expliquei que o aluno estava em crise e que eu estava tentando acalmá-lo para, então, levá-lo à clínica. Não lembro das palavras exatas, porque eu também estava abalada. Quem lida com aluno em surto sabe que a gente também treme por dentro. A senhora mencionou algum risco imediato à integridade física dele? Insistiu o juiz. Disse que ele corria risco de desmaiar? Surtar? Se machucar? Ela procurou as palavras, eu disse que se ele fosse tirado dali à força, poderia piorar. Que ele precisava de ambiente calmo. E, convenhamos, Excelência, não tem ambiente mais caótico do que aquela porta de colégio. O juiz assentiu lentamente. Ambiente realmente caótico não falta na porta de colégio, concordou. E é justamente por isso que as áreas de emergência existem. Para garantir que, se alguma coisa de fato grave acontecer, a ambulância não fique presa atrás de carros que acham que não vai ser bem agora. Ele pousou a caneta. Tem mais um ponto aqui, senhora Helena. Ele levantou uma outra folha. Há o relato de uma funcionária do colégio, inspetora de pátio, que afirma que essa não foi a primeira vez que a senhora estacionou naquela área, alegando atendimento a aluno. O rosto de Helena endureceu. Ah, claro, disse, com ironia. A inspetora. Essa mesma que vive reclamando porque eu me meto demais na vida dos estudantes. Lógico que ela aproveitou para pintar um quadro conveniente. Eu posso ter parado ali outras vezes por poucos minutos, sim, quando era urgente. Mas nunca transformei aquilo em vaga particular. O juiz viu a reação. E, naquele gesto, naquela defesa rápida demais, começou a enxergar algo que o processo, no papel, ainda não mostrava, um padrão. Não era só um ato isolado de professora salvando aluno. Era, talvez, uma pessoa que há muito tempo tinha se acostumado a interpretar qualquer limite como afronta à própria missão. Senhora Helena, disse o juiz, agora num tom mais grave, e ninguém aqui está dizendo que seu trabalho com os alunos não é importante. Ninguém está negando que crises de ansiedade existem, que adolescentes sofrem, que professores muitas vezes são única referência. Mas eu preciso entender se, naquele dia, a senhora ultrapassou um limite perigoso, usando a nobreza da sua profissão como escudo para atropelar regras que protegem, injustamente, vidas. Os olhos dela brilharam de raiva contida.
Eu jamais colocaria a vida de alguém em risco, Excelência. Eu faço o que faço porque ninguém mais faz. O juiz sustentou o olhar. Esse ninguém mais faz é exatamente o tipo de frase que costuma justificar abusos, respondeu, sem alterar a voz. Hoje, vamos descobrir se foi isso que aconteceu aqui. Ele fechou momentaneamente o processo, respirou fundo e concluiu. Na próxima etapa, ouviremos o aluno Arthur e a inspetora do colégio. E então veremos se a história contada pela senhora é tão limpa quanto parece na sua cabeça. A professora engoliu em seco. Até ali, ela tinha entrado naquela sala segura de que bastaria falar de aluno, crise, carinho e remissão para que todo mundo a enxergasse como vítima de um sistema frio. Mas, aos poucos, a expressão do juiz deixava claro. Ali não bastava dizer eu ajudei. Ali, ela teria que provar. A porta lateral se abriu novamente. Um rapaz magro, de ombros caídos, entrou na sala com passos curtos. Tinha o cabelo escuro, um pouco grande, caindo sobre a testa. Usava o uniforme do colégio, camisa branca com bordado discreto no peito, calça azul marinho, e segurava a alça da mochila com força, como se aquilo fosse um escudo. Arthur. Os olhos procuraram instintivamente a figura de Helena assim que ele entrou. Ela acenou com a cabeça, num gesto de fica tranquilo, estou aqui. Ele respirou fundo. O juiz o observou com atenção. Bom dia, Arthur, disse, numa voz consideravelmente mais suave. Bom dia, respondeu ele, baixo. Você consegue falar aqui na frente, perto do microfone? Ele assentiu, vindo até o lugar indicado. A mão ainda apertando a alça da mochila. Fique tranquilo, acrescentou o juiz. Isso aqui não é prova oral. Não tem nota. Só preciso que você me conte, com suas palavras, o que aconteceu naquele dia. Arthur engoliu seco. Tudo bem. Diga seu nome completo, idade e em que série está. Arthur Lima, 15 anos. Tô no primeiro ano do ensino médio. Ótimo. O juiz fez uma anotação. Você conhece a professora Helena há quanto tempo? Desde o 8º ano. Ela era minha professora de história, depois virou coordenadora da minha turma. A gente conversa bastante. Você confia nela? Ele hesitou por um segundo, não por falta de confiança, mas por saber que aquela resposta pesaria. Confio. Bastante. Helena ajeitou o corpo na cadeira, com uma ponta de orgulho ferido e necessidade de validação. Agora, Arthur, me conta, prosseguiu o juiz. Naquele dia, 23 de agosto, como começou a sua manhã? Ele respirou fundo. Eu acordei muito ansioso. Mais do que o normal. Tinha prova de matemática, apresentação de seminário de literatura, treino depois da aula. Tava tudo embolando na minha cabeça. Eu já vinha há um tempo com umas crises, né, de falta de ar, coração acelerado, a psicóloga falou que é ansiedade. Ele olhou de relance para Helena. A professora Helena já tinha me ajudado outras vezes. Eu mando mensagem para ela quando tô muito mal. Aí naquele dia eu mandei mensagem cedo, tipo, 6 e pouco, dizendo que não ia conseguir entrar na escola. Você estava onde quando mandou essas mensagens? Perguntou o juiz. No carro do meu pai. Ele tinha me deixado 2 ruas antes da escola, que é onde ele sempre deixa quando está com pressa. Aí eu fiquei no carro, travado. Não conseguia descer. Seu pai ficou com você? Arthur abaixou o olhar. Não. Ele disse ir para com isso, Arthur, é só ir, aí falou que não podia se atrasar para a reunião e foi embora. Alguns olhares na sala endureceram. O juiz assentiu, anotando. E o que você fez depois? Fiquei no carro, respirando rápido, suando, tentando decidir se ia andar até a escola ou se ia voltar para casa. Aí a professora respondeu. Ela falou que ia até mim. Ela foi a pé até o carro? Foi. Apareceu do lado de fora, bateu no vidro, perguntou se podia entrar. Aí sentou comigo e começou a conversar. Ela fez aquele negócio de respirar junto, sabe? Inspirar 4 segundos, soltar em 6. Essas coisas assim. O juiz fez um leve gesto de cabeça, sinalizando que acompanhava. Em algum momento ela sugeriu te levar a algum lugar?
Arthur assentiu. Sim. Ela perguntou se eu queria ir para a clínica e viver bem, que é onde ela já tinha mandado outros alunos que tiveram crise. Eu falei que, e não sabia. Tenho medo de remédio, medo de médico me entender errado. Mas também não queria entrar na escola naquele estado. E o que ela decidiu? Ela falou que ia me colocar no carro dela, parar um pouco numa rua mais calma, ver se eu melhorava, e aí a gente decidia se ia para a clínica ou não. O juiz ergueu os olhos. Ela falou em rua calma? Perguntou. Arthur coçou a testa. Ela falou que ia me tirar dali. Não lembro das palavras exatas. Sei que a gente foi até o carro dela, que estava estacionado na rua lateral do colégio. Eu sentei no banco da frente, ela ligou o carro, e aí, ele hesitou, aí quando eu vi, a gente estava parando na frente da escola de novo. Na área de ambulância? O juiz perguntou, direto. Eu não sabia que era área de ambulância, excelência. Para mim era só uma faixa amarela no chão. Eu não entendo de trânsito. Tudo bem. O juiz não o pressionou nesse ponto. O que vocês fizeram ali? Arthur respirou fundo. Ela desligou o carro, virou de lado assim, ficou olhando para mim, perguntando o que estava passando na minha cabeça. Aí eu comecei a chorar. Falei que tinha medo de desmaiar, de passar vergonha, de todo mundo rir. Essas coisas de adolescente. Ela pegou minha mão, disse que eu não ia morrer, que aquilo era crise, que já tinha visto outros alunos assim e que passava. Helena limpou discretamente um canto do olho. Na plateia, uma mãe assentiu, como quem já tinha visto algo parecido com o próprio filho. E aí, continuou o juiz, apareceu o agente de trânsito? Sim. Ele chegou do lado do motorista, bateu no vidro, pediu para ela tirar o carro. Eu fiquei mais nervoso na hora. Qualquer barulho repetido me assusta quando tô em crise. Eu pedi para ele esperar um pouco. Não lembro se falei alto ou baixo. Ele ouviu? Acho que sim, porque ele olhou para mim e perguntou se eu estava bem. E você estava? Arthur deu um sorriso triste. Não. Mas eu disse Arthur para ele. A gente sempre fala isso, né? O juiz fez uma pausa. O que a professora respondeu pro agente? Arthur coçou o pulso, tentando montar o quebra-cabeça das lembranças. Ela disse que estava com um aluno em crise, que não podia sair naquele momento. Ele falou que ali era área de ambulância, que tinha fila, que precisava liberar. Ela respondeu que era 5 minutinhos, que estava praticamente acabando e que ele podia esperar um pouco sem fazer drama. A expressão do juiz mudou levemente. Ela usou a expressão sem fazer drama? Perguntou. Usou. Eu lembro porque na hora eu pensei. Mas eu é que tô fazendo drama, não ele. Uma onda de desconforto silencioso atravessou a sala. Helena pigarreou, tentando se defender. Ele está contando pela visão de um adolescente em crise, excelência. Não dá para exigir precisão de termos. E justamente por isso eu estou ouvindo também o agente, e vou ouvir a inspetora, replicou o juiz, com calma. Mas continue, Arthur. O rapaz respirou fundo. Aí eles começaram a discutir. Ele dizia que precisava liberar a vaga. Ela dizia que ele estava sendo insensível. Eu comecei a ficar pior. Tinha buzina atrás, gente olhando. A crise foi ficando maior. Eu cobri o rosto com as mãos. Aí a professora, ele hesitou, ficou mais nervosa, levantou do carro, bateu a porta. Disse que não ia sair, que era questão de vida ou morte emocional de aluno. O juiz anotou essa frase quase literalmente. Você ouviu ela dizendo que poderia fazer ele perder o colete ou algo assim? Perguntou. Arthur olhou para o teto, tentando puxar da memória. Eu lembro dela falando alguma coisa tipo: você não sabe com quem tá lidando, eu conheço gente na Secretaria de Educação. Mas, e eu não sei se ela disse que ia fazer ele perder o emprego. Quando a crise tá forte, as palavras meio que misturam. E como você se sentiu em vendo essa discussão acontecendo por sua causa? O juiz perguntou, mais suave. Arthur baixou o olhar. Um peso. Como se eu fosse problema. Eu queria sumir. Queria sair correndo.
Parecia que eu estava atrapalhando todo mundo, os carros, o agente, a professora. Eu pensei que talvez fosse melhor descer e ser atropelado logo, para ninguém ter mais trabalho. A sala respirou fundo junto. A inspetora, sentada ao fundo, levou a mão à boca, emocionada. Helena arregalou os olhos, assustada. Você chegou a falar isso para alguém? Perguntou o juiz, sério. Não. Fiquei quieto. Mas pensei. E agora? O juiz insistiu. O que você pensa dessa situação? Arthur demorou alguns segundos. Eu sei que a professora queria me ajudar, disse, sincero. Ela sempre quis. Mas, e naquele dia, e eu acho que ela esqueceu que não era só eu ali. Que tinha trânsito, tinha gente, tinha regra. Eu me senti protegido e mas ao mesmo tempo exposto. Porque a briga era em cima de mim. E eu não queria que ninguém brigasse por minha causa. Helena não conseguiu mais segurar. Arthur sussurrou, num misto de culpa e defesa. O juiz ergueu a mão. Senhora Helena, mais uma vez, a senhora terá a palavra. Agora é a vez dele. Ela respirou fundo, engolindo toda uma resposta. Arthur continuou, olhando para o juiz. Depois que o senhor, quer dizer, depois que o agente começou a multar, eu me senti pior ainda. Porque parecia que a professora estava sofrendo por minha causa. Multa por minha causa. Processo por minha causa. Eu até mandei mensagem para ela depois dizendo que não precisava ter parado ali, que eu podia ter ido a pé para a clínica ou até para a enfermaria da escola. E o que ela respondeu? Que não se arrependia, que faria de novo, que a aluna em crise vem sempre antes de placa no chão. Foi isso que ela escreveu. O juiz anotou, palavra por palavra. Você ainda confia nela? Perguntou, por fim. Arthur hesitou. Confio, no carinho dela, no interesse dela. Mas, respirou fundo, acho que agora eu entendo que não basta querer ajudar. Tem jeito certo e jeito errado de fazer isso. E aquele jeito, acabou piorando tudo. Helena apertou os olhos, como se tivesse levado um tapa. O juiz respirou fundo. Obrigado, Arthur. Você pode se sentar. Fez um gesto para o oficial de justiça. Providencie um copo d'água para ele, por favor. Enquanto o rapaz voltava para o lugar, a sala digeria o que acabará de ouvir. A aura de heroína incompreendida que Helena tentava vestir começou a rasgar nas bordas. Agora, restava ouvir a última peça daquele quebra-cabeça, a inspetora. Chamem a senhora Cíntia Fagundes, por favor, pediu o juiz. Uma mulher de pouco mais de 50 anos, cabelo preso num rabo de cavalo simples, uniforme do colégio com crachá pendurado no peito, levantou-se devagar e caminhou até a frente. Havia cansaço no olhar, mas também firmeza. A inspetora típica, a que vê tudo, ouve tudo, segura aluno que corre, aparta a briga, chama a atenção de quem chega atrasado. Diga seu nome completo e função, por favor, pediu o juiz. Cíntia Maria Fagundes, inspetora escolar há 26 anos no Colégio Maplewood, Excelência. A senhora estava na entrada da escola no dia do ocorrido? Estava, sim. Eu fico na porta todo dia, organizando fila, segurando criança, fazendo o pai avançar um pouco, né? Esse caos de sempre. Um leve sorriso surgiu na boca de alguns presentes. Quem conhece a cena, reconhece. Conte o que viu. Cíntia respirou fundo. Eu já tinha notado que o carro da professora Helena estava parado na área da ambulância fazia um tempo. Achei estranho, porque não tinha ambulância, não tinha nada. Pensei que ela estivesse só descarregando material. Mas aí o tempo foi passando, e nada de o carro sair. O trânsito começou a ficar ruim, ônibus travado, pai buzinando. Aquele cenário. Ela olhou discretamente para Helena antes de continuar. Aí viu Marcos, a gente, indo até o carro. Fui me aproximando também, porque sei que, quando junta autoridade com professor nervoso, às vezes o clima esquenta. E esquenta na frente de criança, o que não é bom exemplo. O juiz assentiu. A senhora ouviu a conversa? Ouvi, sim. Não tudo, mas parte. Viu Marcos pedindo com educação para ela tirar o carro. Ela dizia que estava com um aluno em crise, que não podia sair.
Marcos ofereceu ajuda, perguntou se precisava chamar ambulância, sugeriu parar numa rua lateral. Ela respondeu que ele não mandava na forma como ela cuidava dos alunos, que se ele atrapalhasse o atendimento emocional, ia ter problema. Ela usou essas palavras? Vai ter problema? Perguntou o juiz. Usou. Do jeito dela, mas usou. A senhora já tinha visto a professora Helena estacionar naquela área antes? Cíntia respirou fundo. Esse parecia ser o ponto mais delicado. Já, respondeu, sem enrolar. Não todo dia, nem toda semana. Mas, e não foi a primeira vez. Algumas vezes, quando tinha aluno passando mal, ela parava ali, dizia rapidinho, ficava um pouco e depois saía. Eu já alertei, inclusive. Falei Helena, essa área é para ambulância. Se a gente banalizar, quando precisar de verdade ninguém respeita. E o que ela respondia? Que a vida do aluno vinha antes da vaquinha sagrada das regras, que o problema do mundo é que ninguém se compromete de verdade com o adolescente, só com o papel. Algumas cabeças se viraram em direção a Helena. O juiz apertou levemente os lábios. A senhora acredita que a professora Helena se importa com os alunos? Perguntou, de repente. Cíntia não hesitou. Muito. Às vezes até demais. Ela ajeitou o crachá. Ela é daquelas que fica depois da aula, que compra lanche para quem esqueceu dinheiro, que escuta desabafo. Já vi ela ir ao hospital visitar aluno internado. Isso eu não nego. Helena sentiu um pequeno alívio no peito. Mas ele durou pouco. Ao mesmo tempo, continuou a inspetora, acho que ela ultrapassa limites. Faz coisas sem consultar ninguém, atropela protocolo, decide sozinho o que é melhor, como se só ela enxergasse o aluno como ser humano. E quem tenta colocar limite, ela chama de frio, burocrático, desumano. E isso desgasta. O juiz fez uma anotação longa. Naquele dia, especificamente, retomou, a senhora considerou que havia risco real à vida do aluno Arthur? Cíntia pensou, com honestidade. Risco real? Não sei. Ele estava em crise, isso sim. Pálido, chorando. Mas não desmaiando, não convulsionando, não sangrando. Se a professora quisesse levá-lo até a enfermaria da escola, nós ajudaríamos. Se quisesse chamar ambulância, a gente chamaria. O problema é que ela decidiu sozinha que o jeito certo era parar o carro na área de ambulância e criar uma cena na porta da escola. Cena. O juiz repetiu. Cena. Confirmou Cíntia. Aluno vendo, pai vendo, funcionário vendo. Gente gravando com celular. Quando o professor e a gente começam a gritar um com o outro na porta da escola, ninguém lembra mais do aluno. Viram dois adultos brigando por razão. O juiz respirou fundo. A senhora acha que a multa foi injusta? Ela hesitou, claramente dividida. Como pessoa que gosta da Helena, dói vê-la nessa situação. Admitiu. Mas como profissional que vê entrada de escola travada todo dia, eu não consigo dizer que foi injusta. A área de ambulância existe por um motivo. Se cada professor que tiver aluno em crise emocional decidiu parar ali porque é mais importante que regra, um dia, quando a ambulância precisar mesmo, não vai ter onde parar. E aí, vai ser tarde. Silêncio. Cada depoimento acrescentava uma camada à história, e, aos poucos, a narrativa de professora vítima do sistema frio cedia lugar a um quadro bem mais complexo. Uma mulher que, sim, se importava com os alunos. Mas que tinha começado a usar esse cuidado como justificativa para atropelar qualquer limite externo. O juiz respirou fundo, fechou o processo por um instante e olhou diretamente para Helena. Senhora Helena, agora a senhora pode falar. Ela ajeitou o corpo, apertou os dedos sobre a pasta, olhou rapidamente para Arthur, que lhe devolveu um olhar misto de gratidão e cansaço, e começou. Excelência, eu escutei tudo isso com muito respeito. Mas também com muita dor. Porque eu sinto que estão tentando transformar cuidado em crime. Estão tentando tratar uma professora que se importa como se fosse uma infratora de trânsito qualquer que para em vaga de ambulância para comprar pão. A voz dela engrossou. Eu não parei ali para fugir de fila, para ganhar tempo, para ficar mais perto da sala. Eu parei ali porque tinha um aluno em sofrimento dentro do carro. E eu me recusei a tratá-lo como uma estatística de ansiedade.
Eu vi um ser humano desmoronando, e decidi ficar ao lado dele. Se isso é errado, então tem algo muito torto no nosso sistema. Ela respirou fundo, deixando a emoção escorrer propositalmente. Eu posso ter errado no procedimento. Posso ter errado no tom com o agente. Eu sou humana, me exaltei. Mas eu não aceito que digam que eu usei minha profissão como escudo. Minha profissão é a razão de eu ter entrado naquele carro. Ela olhou de relance para o juiz. Eu gostaria que a justiça olhasse além da tinta no chão e visse o que eu fiz ali de fato, impedir que um adolescente em surto ficasse sozinho numa calçada, sem amparo. Se isso foi crime, e então eu confesso, sou culpada de me importar demais. A sala reagiu com um leve murmúrio. Era um discurso forte, emotivo, que em qualquer outro lugar talvez arrancasse aplausos. Mas ali, os olhos do juiz permaneceram sérios. Ele respirou fundo e disse: Senhora Helena, ninguém está julgando o seu afeto. O que está em julgamento aqui é o que a senhora fez com esse afeto quando ele colidiu com regras criadas para proteger muita gente ao mesmo tempo. Ele se inclinou para a frente, cruzando as mãos. O problema, e não é a senhora se importar. O problema é a senhora achar que, por se importar, ganha autorização automática para desobedecer qualquer coisa que atrapalhe o seu impulso. Fez uma breve pausa. E é exatamente sobre isso que eu vou decidir agora. Helena engoliu seco. Pela primeira vez, desde que entrou naquele tribunal, uma sombra de dúvida atravessou a certeza absoluta que ela carregava. Talvez o juiz não estivesse tão sensibilizado quanto ela imaginara. Talvez ele realmente não tivesse acreditado que a história fosse tão simples quanto a professora boa x sistema mal. E o que ele diria a seguir deixaria isso ainda mais claro. O juiz ficou em silêncio por alguns instantes. Não era um silêncio vazio. Era aquele tipo de pausa em que todo mundo sente que algo importante está sendo pesado, como se cada depoimento tivesse ficado numa balança invisível em cima da mesa. Ele voltou a abrir o processo, folheou algumas páginas, conferiu uma anotação, outra, até parar num ponto específico. Quando levantou os olhos, olhou direto para Helena. Senhora Helena, começou, num tom baixo, a senhora entrou aqui hoje com uma certeza muito sólida, a de que estava sendo injustiçada por ter ajudado um aluno. Que essa história era tão simples quanto a professora boa, sistema ruim, agente insensível. Ele inclinou um pouco a cabeça. Só que a história não é tão simples assim. Ela apertou a pasta. Excelência, eu. Agora é a minha vez de falar, cortou ele, sem elevar a voz, mas com autoridade impecável. Ela fechou a boca. Eu ouvi a senhora, continuou. Ouvi o agente Marcos. Ouvi a inspetora Cíntia. Ouvi o Arthur. E o que aparece, quando juntamos todas essas versões, não é a imagem de uma criminosa fria e nem a de uma santa perseguida. O que aparece é alguém que se importa, sim, mas que confundiu afeto com autorização para passar por cima dos outros. Um murmurinho correu discretamente pelos bancos. A senhora diz que foi multada por ajudar um aluno. Mas não foi isso que aconteceu. A senhora foi multada por estacionar em área de emergência, recusar-se a tirar o carro quando orientada, elevar o tom com um agente público e usar sua posição de professora como argumento de superioridade moral. O aluno veio no meio disso tudo. Ele foi o motivo inicial. Mas também acabou virando escudo. Helena sentiu o golpe. Eu jamais usaria um aluno como escudo, murmurou. Usou, rebateu o juiz, sem rodeios. Quando disse vamos ver se juiz sério aceita multar professor ajudando aluno, a senhora estava dizendo, em outras palavras, meu papel de cuidadora me coloca acima da regra. Quando escreve para o Arthur que faria tudo de novo, a senhora está dizendo, não importa o risco, não importa o transtorno, a minha forma de cuidar sempre vai estar certa. Ele fez uma pausa breve. E é aí que mora o perigo. Helena respirou fundo, os olhos começando a marejar, não só de raiva, pela primeira vez, também de choque. Eu não sou perfeita, excelência, disse, a voz falhando um pouco. Eu erro. Mas eu erro tentando acertar com os alunos. Nunca por preguiça, nunca por comodismo. Ninguém está dizendo que a senhora é preguiçosa, respondeu o juiz. Mas intenção boa não apaga a consequência ruim. Um motorista pode estar atrasado para levar o filho no médico, mas se ele atravessa o sinal vermelho e atropela alguém, não é o amor pelo filho que apaga o atropelamento.
A frase ficou suspensa no ar. O juiz respirou fundo. Vamos aos fatos concretos, retomou. Carro parado por mais de 10 minutos em área exclusiva de ambulância, em horário de pico na porta de escola. Fila travada, ônibus retido, criança descendo no meio da rua. A agente pede para tirar. A senhora se recusa. A agente oferece alternativa. A senhora transforma a conversa em duelo pessoal. Isso não é ser punida por cuidar. Isso é se colocar no centro de tudo. Helena passou a mão no rosto, como se quisesse tirar daquela pele toda a imagem que os outros estavam desenhando. Eu só não queria abandonar o Arthur, murmurou. O juiz olhou rapidamente para o garoto. E o que o Arthur me disse aqui, olhando nos meus olhos, é que ele se sentiu protegido e, ao mesmo tempo, exposto, devolveu o juiz. Que se sentiu um peso, um problema. Que assistiu dois adultos brigando por causa dele. É esse o cuidado que a senhora quer oferecer? Ela abaixou o olhar. Não. Ele assentiu. Então vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Ergueu a folha da sentença. Quanto às infrações de trânsito, confirmo a validade da multa por estacionamento em área exclusiva de ambulância. Confirmo a autuação por obstrução de via de emergência. E confirmo a autuação por desobediência à orientação de agente de trânsito. Helena apertou os olhos, sentindo a humilhação crescer. Quanto ao desacato, porém, e continuou o juiz, entendo que, embora o tom tenha sido inadequado, houve emoção envolvida, contexto de aluno em crise, ambiente de tensão. Não considero que as falas atingiram o patamar jurídico de desacato, e nesse ponto, afasto a infração. Marcos, o agente, ergueu as sobrancelhas, um pouco surpreso, mas não revoltado. Dito isso, as multas não serão anuladas. Reforçou o juiz. Serão mantidas. Não como punição à sua vocação, mas como lembrete de que regulamentação de trânsito não é capricho de burocrata. É linha de defesa da vida. Helena respirou fundo, tentando aceitar. Mas ele ainda não tinha terminado. No entanto, acrescentou, olhando novamente para ela, eu estaria falhando na minha função se tratasse esse caso como apenas mais uma multa. Porque ele revela algo maior, um conflito sério entre cuidado individual e responsabilidade coletiva. E, como se trata de alguém que influencia jovens, e não posso deixar passar sem uma consequência pedagógica. A palavra pedagógica ativou algo dentro dela. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Helena, tentando manter o tom respeitoso. O juiz folheou outra página e puxou um formulário. Quero dizer o seguinte, além das multas mantidas, determino que a senhora, na qualidade de professora e funcionária do Colégio Maplewood, participe, no prazo de 60 dias, da elaboração de um protocolo formal de atendimento a alunos em crise emocional, em conjunto com a direção da escola, o setor jurídico do colégio, a inspetoria e, quando necessário, com a equipe de saúde municipal. Ela franziu o senho. Protocolo? Sim. Ele confirmou. Hoje, o que temos é uma professora bem-intencionada agindo por impulso. Amanhã, quero uma escola preparada agindo por procedimento. A senhora não pode continuar sendo a única que faz alguma coisa. Precisa existir fluxo claro, quem é acionado, quem busca o aluno, se entra a ambulância, se vai para a enfermaria, se aciona a responsável, se aciona a clínica. Ele folheou mais uma vez. E mais, determino que, depois de criado esse protocolo, a senhora participe de uma palestra interna obrigatória com o corpo docente, na qual, diante dos seus colegas, contará o que aconteceu naquele dia, sem heroísmo, sem maquiagem, e explicará por que, apesar da boa intenção, a forma foi errada. Helena arregalou os olhos. Aquilo, para ela, soou pior que a multa. O senhor quer que eu me exponha diante da escola inteira? Perguntou, chocada. Não. Retrucou o juiz. Quero que a senhora se responsabilize diante da comunidade que educa junto com a senhora. O problema de quem se enxerga como o único porto seguro é que nunca precisa admitir erro em público. Sempre se coloca no lugar do mártir incompreendido. Chegou a hora de mostrar para os seus alunos, para os seus colegas e para si mesma que até quem cuida também precisa ser corrigido. Ela respirou, tremendo. Isso é uma humilhação. O juiz inclinou a cabeça. Não. Isso é humildade.
Humilhação é ser algemado, é ser exposto em rede nacional, é ser tratado como monstro. Aqui, o que está sendo pedido é que a senhora olhe no espelho e diga: eu errei na forma. Posso fazer melhor. Ele olhou para Arthur. E, principalmente, que mostre para Arthur que ele não precisa carregar nas costas o peso do seu processo. Porque quem escolheu parar em área de ambulância foi a senhora. Quem escolheu não tirar o carro, também. Não foi ele. Arthur baixou o olhar. Helena sentiu a frase como um soco. Ela sempre repetia para si mesma que estava ali por ele. Agora, pela primeira vez, ouvia claramente que, em vários momentos, tinha agido mais por si, pelo próprio impulso, por sua necessidade de ser aquela que faz o que ninguém faz. A advogada se inclinou e sussurrou: Professora, se a senhora quiser, podemos recorrer de parte disso. Helena levantou a mão, cortando sem olhar. Não era hora de falar de recurso. O juiz ainda disse: Por fim, determino também o envio de cópia desta decisão à direção da escola, com recomendação expressa para que sejam revistos os procedimentos de apoio psicológico a alunos, e para que toda a equipe, inspetores, professores, coordenação, passe por treinamento básico em crise de ansiedade e conduta em espaço público. Cíntia assentiu devagar, em silêncio, como quem pensava: já passou da hora mesmo. Helena respirou fundo mais uma vez. Quando falou de novo, a voz não tinha mais a mesma borda cortante do início. Excelência, começou, eu ainda acho que, naquele dia, ninguém viu Arthur como eu vi. Ninguém sentiu o desespero dele como eu senti. Mas, depois de ouvir o que ele disse aqui, eu entendi uma coisa: minha briga com o agente atrapalhou o cuidado. Eu fiz ele se sentir problema. E isso, não tem como defender. Ela suspirou. Eu aceitava melhor que o senhor me chamasse de responsável do que ouvir ele dizer que pensou em ser atropelado para dar menos trabalho. Isso, me pegou. E eu sei que eu não devia ter transformado o sofrimento dele em palco de guerra. O juiz apenas assentiu, sincero. Esse é o começo de um aprendizado real, disse. Quando o foco sai da nossa própria narrativa heroica, e volta para quem realmente deveria ser o centro, o aluno. Helena limpou os olhos discretamente. Eu vou cumprir o que for decidido, disse, finalmente. Vou ajudar a construir esse protocolo. Vou falar com os professores. Não porque o senhor mandou, mas porque agora eu realmente vejo que preciso de limite também. O juiz manteve a voz firme, mas havia um traço de respeito ali. A justiça não existe só para castigar, afirmou. Existe também para colocar cada um no lugar certo. O agente Marcos, por exemplo, precisa continuar fazendo o trabalho dele sem ser tratado como menos. A inspetora, sem ser vista como burocrata fria quando tenta pôr ordem. E a senhora, como professora, precisa continuar se importando mais dentro de um espaço onde seu cuidado não vire risco para os outros. Ele olhou para Marcos. Senhor Marcos, o senhor tem algo a dizer à professora? O agente respirou fundo, um pouco desconfortável. Tenho, sim, excelência. Virou-se para Helena. Professora, eu nunca tive nada contra a senhora pessoalmente. Mas, naquele dia, eu fui desrespeitado no exercício do meu trabalho. Eu não posso deixar passar, porque isso abre brecha para tudo. Mas, também não tenho prazer nenhum em ver professora sentada em banco de ré. Só, queria que, da próxima vez, quando alguém pedir para a senhora tirar o carro de área de ambulância, a senhora confie que a gente não está fazendo isso por maldade. Helena assentiu, com um pouco de vergonha, mas sem ironia. Eu fui injusta com você, admitiu. E eu não vi o quanto isso te afetou. Só vi a minha urgência. Sinto muito. O juiz voltou-se para Arthur. E você, Arthur? Quer dizer alguma coisa? O garoto segurou a alça da mochila com ainda mais força. Eu olhou para Helena, depois para o juiz, só queria que ninguém mais brigasse por minha causa, sabe? Que, da próxima vez que eu tiver crise, tenha um jeito de resolver sem virar espetáculo. Um silêncio com sabor de verdade tomou a sala. O juiz assentiu, sério. É exatamente por isso que esse protocolo vai existir. Para que você, e outros como você, não precisem mais carregar o peso da improvisação adulta nas costas. Ele pegou o martelo.
Feitas essas considerações, mantenho as multas de trânsito, afasto o desacato, determino as medidas adicionais já descritas e encerro o caso. O som do martelo ecoou. Helena ficou sentada por alguns segundos, como se ainda tentasse processar tudo. Quando finalmente se levantou, parecia um pouco menor, mas, de algum modo, mais verdadeira. Passou por Arthur, parou ao lado dele. Eu vou continuar aqui para você, disse, num tom mais simples, sem pose. Mas, da forma certa. Com outras pessoas junto. Não sozinha contra o mundo. Ele assentiu, com um pequeno sorriso tímido. Eu sei. Ela virou-se para o agente Marcos, fez um aceno discreto de cabeça, um pedido de desculpas que dispensava discurso, e seguiu pelo corredor, desta vez sem salto batendo alto, sem pasta erguida como bandeira. Lá fora, na calçada, a placa de área exclusiva para ambulância estava lá, igual a antes. Mas, alguns meses depois daquela audiência, muita coisa já tinha mudado. No Colégio Maplevur, surgiu um protocolo novo para alunos em crise, um formulário de ocorrência, uma sala específica preparada para acolhimento, contato direto com responsáveis e com a clínica Viver Bem, parceria oficial com a rede pública de saúde, formação interna anual sobre saúde mental. Na primeira reunião pedagógica do semestre, Helena ficou em pé diante de todos os colegas. Contou, com a voz firme e mais humilde, tudo o que tinha acontecido naquele dia. Não como heroína incompreendida, mas como alguém que errou tentando acertar, e que precisou ouvir de um juiz severo, e de um aluno ansioso, que cuidado sem limite vira peso. Alguns professores se comoveram. Outros se reconheceram. Muitos perceberam que, sem perceber, também cruzavam linhas em nome de amor ao aluno. O agente Marcos, ao passar frente à escola, notou que a área de ambulância estava, enfim, respeitada. E que, quando havia aluno passando mal, um grupo de adultos coordenados agia junto, sem improviso, sem guerra de ego. Arthur continuou tendo crises, como qualquer adolescente em tratamento. Mas agora já sabia para onde ir, quem chamar, qual sala procurar. Já não era mais o menino do carro que carregava a culpa pelo caos na porta da escola. Era, simplesmente, um estudante em acompanhamento, num sistema um pouco mais preparado. E o juiz? Na mesa dele, em meio a processos de todo tipo, aquele caso virou mais um lembrete discreto. Às vezes, a linha entre heroísmo e abuso não é gritante. Ela é sutil. Passa exatamente por frases como só eu faço, ninguém se importa, eu faria tudo de novo. Por isso, naquele dia, quando Helena saiu pela porta do tribunal com o queixo um pouco mais baixo, não foi porque havia sido destruída. Foi porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém disse a ela, com todas as letras, no é não que ela também precisava ouvir. E, no fim, foi esse é não que a fez voltar para a sala de aula, e não como a professora que se acha acima de tudo, mas como a adulta que finalmente entendeu. Cuidar de um aluno nunca será desculpa para ignorar o mundo à volta. Mas, com responsabilidade, pode ser exatamente o motivo que faz o mundo funcionar melhor.